E aí, meus queridos, como estão, beleza? Desculpa em termos, né? Também que vocês vão estar vendo esse vídeo somente no dia 27, mas meio que desculpa pela demora por eu estar fazendo ele, é porque o overlay aqui do NVIDIA, o programa que eu uso para poder gravar, meu, deu um pau agora, só consegui começar a gravar agora às 11h26. Tô desde as 10 horas tentando gravar, mas vamos lá. Tirando as lamúrias, não se esqueçam que aqui no curso do melhor curso de Python, os arquivos estão aqui no GitHub e tá tudo aqui, inclusive aqui vocês conseguem ver quando é que serão lançados os próximos vídeos. Beleza? Por que tá esse negocinho aqui do Mastercard aqui em cima? Daqui a pouco eu já vou começar a falar. Então o tema deste vídeo, entre outras coisas, vai ser sobre a questão de visualização dos meus métodos e atributos da minha classe. Né, das classes aos quais vocês irão criar. Como eu disse, eu não quero que vocês simplesmente só sejam os meninos da programação, eu quero que vocês sejam tops, muito melhores do que eu já fui ou que eu serei. Beleza? Então assim, quando nós estamos tratando sobre classes, vou só fazer uma pequena revisão dos 2 vídeos atrás que não ficou inclusive muito bom. Uma classe nada mais é do que você conseguir agrupar alguns comportamentos que usarão determinados atributos. Então, se você só tem um receptáculo de dados, não use classes, use alguns dados que já são prefeitos, já vem direto no Python, como por exemplo bibliotecas, como listas e afins. A partir do momento que você está criando classes, principalmente quando você está criando classes aos quais não só você ou outras pessoas também irão acessar, existe, vamos considerar-se uma linha, né? Vou fazer uma linha mesmo, né? Nossa, uma linha não um bagulho todo torto. A parte pública do que você está fazendo e a parte privada do que você está desenvolvendo. Ok? Então temos a parte pública e temos a parte privada. Beleza, beleza. Como assim? Imaginemos que estamos dentro de um carro. A parte pública é tudo aquilo que você pode tocar. Então, por exemplo, você acabou de estar dentro do carro. Então você tem o volante, você tem a chave do contato, você tem o contato, acelerador, pedal, freio, marcha. Se for carro automático, sei lá, você bota no D, no R, seja lá aonde for. Você tem os comandos do banco, blá blá blá. Mas vamos tratar do principal, né? Que é esse exemplo. Por exemplo, eu tenho lá os 2 ou 3 pedais, que eu tenho o acelerador, eu tenho o freio, e eu tenho, dependendo do carro, vou colocar até amarelo, eu tenho a embreagem. Beleza? Se for aqui um carro, tá? Se for, por exemplo, uma moto, eu vou ter praticamente a mesma coisa. Então eu vou ter o guidão lá, a manoplinha, que é do acelerador, eu vou ter os freios, porque aí já é no plural, que você tem o frontal e o traseiro, e talvez você tenha uma embreagem. Por exemplo, no caso de uma moto automática, você não vai ter, pelo menos não na mão. Então, assim, existe a parte pública daquilo que você está mexendo. E existe a parte privada disso. O que é a parte privada? É aquilo que você não vê. Então, você não vai saber que, putz, no motor você tem 4 tempos, admissão, blá blá blá, e, fase de explosão, que passa energia para não sei o que vai para o distribuidor, e blá blá blá. Então, tipo, toda essa parte que você não vê é a parte privada do seu processamento. Então, o que quer dizer com isso? Então, você tem a pública, que é a sua função. Então, você tem, por exemplo, a classe carro. Vou simplificar, tá? E eu vou ter lá a parte pública, que é o acelerar. Ah, você tem a força do pedal? Dane-se. Eu vou mostrar aqui a parte mais bobinha. Então eu tenho, por exemplo, frear. Frear. Aqui eu realmente não lembro, tá? Se é frear ou frear. Acho que é de freio, né? Frear. Não sei. Então, frear. Beleza? Então, eu tenho essas duas partes públicas. O que acontece por trás, você pode ter meio que noção, você em si não vê. Simplesmente acontece. Você ligou o carro, pisou no acelerador, o carro vai para frente. Se você engatar para ré, apertou o acelerador, se tiver tudo certo, ele volta. A mesma coisa com uma moto. Engatou, foi para frente, e dependendo da versão da moto, tem até marcha ré.
E as mesmas coisas quando nós estamos tratando sobre aplicativos, quando nós estamos tratando sobre APIs. Então, nós vamos ter, sei lá, alguns métodos, como por exemplo, se nós viermos aqui na parte da Mastercard, eu tenho várias funções que eu posso ter vários tipos de verificações que eu tenho na Mastercard. Por exemplo, quando eu estiver fazendo alguma aplicação de cartão. Não, eu não estou sendo patrocinado pela Mastercard, tá? Eu só estou explicando na questão de APIs. Então, aqui eu vou ter N funções, N parâmetros, N coisas a qual eu posso fazer. Sei lá, eu posso verificar o BIN do cartão. O BIN são 6 primeiros números que você tem no cartão. Se aquele cartão ele é realmente válido, ele é dessa bandeira ou não. E yara, N coisas. E você vai fazer através do quê? Você vai fazer através dos métodos públicos dele. Da API da Mastercard. E o que vai acontecer por trás, o que vai mexer por trás, seja lá o que for, você não vê e você não tem acesso. Né, por N motivos. Mas imagine que chegasse, sei lá, tipo, uma biblioteca para você e você só tivesse acesso aos métodos públicos dela. Você não teria acesso aos métodos privados, as funções que tem dentro deles, os métodos que tem dentro deles, os atributos e seja lá o que for que está por trás. E o que isso tem a ver com a gente? Quando nós estamos tratando sobre programação orientada a objeto, podemos sim deixar tudo público, mas existem algumas coisas que nós não queremos que a pessoa que estiver mexendo faça. Então vai importar uma determinada função. Então eu tenho, sei lá, eu tenho 3 funções públicas e eu tenho 2 funções privadas. Essas funções privadas são, sei lá, função que conecta no banco de dados, alguma coisa que gerencia, alguma classe que também gerencie isso e afins. E em cima disso, não no Python, estou falando no modo geral, eu posso colocar alguns determinados modificadores que eles tornam os métodos, classes, atributos como públicos e transformam essas classes, métodos, atributos como privadas. Né? Então, não sei se você já mexeu com algo do tipo, Java e afins. Eu vou fazer uma pequena demonstração no que eu tenho aqui, que é no VBA. Tá? Então, vou exibir aqui o código. Eu tenho aqui vou criar aqui um botãozinho nada a ver. Tá? Então, modo design, vou inserir um botão, vou clicar aqui 2 vezes e vou criar um método nele. Ok? Então, aqui dentro eu vou criar um módulo. Então, dentro do módulo, não, desculpa, não é módulo. Não quero salvar, é uma classe. Módulo de classe. Então, no módulo de classe eu vou chamar ela de, aqui quando vem aqui aperta F4, eu vou chamar ela de classe 1. Simples assim. Beleza? E eu vou criar aqui um método público. Public sub exibir mensagem. Beleza? E eu vou colocar aqui msg box msg box método público. Beleza? E eu vou colocar aqui um private sub exibir mensagem privada. msg box método privado. Beleza? Então eu tenho esses 2 métodos aqui. Eu tenho a exibir mensagem dos 2. Então eu vou voltar aqui para a área de trabalho. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui para a definição DIN x. Vou colocar aqui classe igual desculpa, classe 1. Beleza? Que é a mesma classe. Eu só estou fazendo uma declaração. A sintaxe do VBA é desse jeito. Então eu vou fazer o seguinte. Set classe igual a classe 1. Abre e fecha parênteses, porque aí eu estou instanciando o bendito. Tanto que se eu rodar aqui, a subfunção não definida. Né? E aqui é igual a new. Desculpa. New classe 1. Papá. Beleza, a partir do momento que eu tiver isso daqui, ele já criou uma classe. Só que agora que eu tenho já uma classe instanciada, classe ponto, veja que aqui ele só tem a mensagem pública, que é o exibir mensagem. Tanto que se eu vier aqui, eu somente vou mudar o nome, só para poder ficar exibir mensagem pública. Publica, mas dane-se. Então eu vou colocar aqui
ponto exibir mensagem pública. Veja que ele não exibe a mensagem privada. Eu consigo sim chamar a mensagem privada aqui dentro. Mi ponto exibir mensagem pública ou mi ponto ou exibir mensagem privada, por exemplo. Eu conseguiria exibir a mensagem privada aqui dentro. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando ela é privada, eu só tenho acesso dentro da própria classe, então vai ser o funcionamento da própria classe. Quando ela é pública, coisas que não são a própria classe conseguem acessar. Isso, por exemplo, em Java, e você consegue fazer isso, e você tem N fatores que você consegue colocar, por exemplo, vou usar o nome de fatores de segurança, né, fatores de visibilidade, para ser mais exato. Se é público, se é privado, seja lá o que for. Depende do design do seu aplicativo. Já quando nós estamos tratando sobre... e uma vantagem de você tratar essa parte pública e a parte privada é que às vezes eu vou inventar um exemplo, tá? Você tem uma base de dados que para você poder fazer a seleção, então você faz, por exemplo, 30 processos. Beleza? Você estava começando a aprender, você não manjava direito, você fez com 30 processos. Seja if, seja else, loops, dane-se. Aí essa daqui é a versão V1, ok? Da sua função que, sei lá, tipo, get underline x, dane-se o que volta. Aí você faz a versão V2, que você já sabe mais, e você colocou para, por exemplo, 11 linhas, 11 processos. Então, você jogando essa função pública aqui dentro do e deixando ela pública só o getX, o que tiver por dentro dela, você consegue modificar, retornando os mesmos valores, não tem problema. Aí entra na questão de encapsulamento e fins, mas a ideia eu espero que vocês tenham pego. Então vamos voltar aqui para o nosso código. Agora, quando nós estamos tratando sobre Python, Python não tem modificador de visualização, não tem modificador de acesso. Então tudo para o Python é público. Sejam os métodos, sejam os atributos, seja lá o que você coloque. Tá? Então tudo é público no Python. Então, se eu, por exemplo, eu tenho aqui o A, beleza? E se eu vier aqui no print e eu colocar o a.x, que é a primeira variável que eu estou declarando aqui, ok? Eu tenho essa variável com x, underline x e 2 underlines x. Então, se eu vier aqui e exibir e rodar, ele vai voltar ao número 0, que é exatamente o valor ao qual eu coloquei aqui na variável x. Beleza? Agora, na segunda parte, quando nós estamos tratando sobre o padrão do underline, é meio que um padrão quando nós estamos trabalhando com Python, que quando você tem uma variável ou um método com um underline na frente, é que ele é privado. Né? Então, a pessoa que estiver desenvolvendo, mexendo no seu sistema, mexendo na API ao qual você desenvolveu, ou você mesmo trabalhando com uma API, e você mexe numa API feita em Python, você vê uma variável com um underline, é assim, ó, o que meio que quer dizer, ó, essa variável aqui é privada, né? Em acesso em si ela é pública, mas galera, vê se não mexe nessa porra dessa variável aqui, porque ela é underline. Se eu deixei ela com underline, quer dizer que não é para você mexer. É meio que quer dizer isso, quando você tem um underline, você vê um underline numa variável. Mas você consegue acessar ela normalmente? Consegue. Veja que eu vou colocar aqui um underline, que ele vai voltar ao resultado 1, que é exatamente esse daqui. Beleza? Mas você colocar um underline na hora que você estiver desenvolvendo seus infelizes, isso daqui é uma variável privada, não é para vocês mexerem, a não ser que seja extremamente necessário, mas não mexe. Beleza? E agora quando nós temos 2 underlines e um x, se eu digitar aqui, e eu vier aqui e executar, ele dá erro. Não é para você acessar o x. Então, se eu colocar com 2 underlines, eu consigo acessar dentro da própria classe. Por exemplo, se eu criar um método aqui, chamado def exibir 2 underlines. Dane-se, vou colocar só desse jeito. E eu vou colocar aqui print self. Esqueci de colocar o self aqui. Self.underline.x. Por exemplo, se eu vier aqui e executar esse método a.exibir 2 underlines. E na hora que eu vier aqui e eu rodar, ele vai voltar ao 2. Então por que peraí, então como assim? Se eu tenho 2 underlines, se tudo é público no Python, eu tenho 2 underlines e eu não estou conseguindo acessar fora, por que ele consegue acessar dentro? Então esse atributo ele é privado, né?
meio que na definição. Não. Na verdade, quando você coloca 2 underlines, é que eu não lembro exatamente qual que é o nome do processo que o Python faz. Tá? Foi mal. Eu não... Tem coisa que eu esqueço, minha memória é uma bosta. Mas ele vai fazer o quê? Ainda assim, esse método é público. Ele só meio que vai mudar o nome como você acessa. Que nem eu coloquei ali em cima. Vai ficar A, underline, underline, X. Na hora que eu vier aqui e printar, veja que aqui ele volta a exibir o 2. O Python meio que mascara o que você está fazendo. Né? Ele meio que mascara o jeito que você tem que fazer. Aí para você poder acessar ou uma função, ou um método, ou uma variável que tenha 2 underlines na frente, você vai ter que acessar como? De forma pública, vamos dizer assim. Você tem que colocar um underline, o nome da classe inteiro, com os maiúsculos e os minúsculos da classe, e você vai colocar os 2 underlines e logo depois o nome da variável. Mas ainda assim você consegue acessar ele de forma pública. Você vai conseguir acessar ele fora dos métodos e variáveis aos quais eles usam, tá? Então, se você quiser deixar tipo o máximo possível de oculto, você vai deixar com 2 underlines. Mas existe um pequeno porém, principalmente quando nós estamos tratando com 2 underlines. Por quê? Pode ser que cadê o breakpoint aqui? Pode ser que mais para frente, principalmente se você quiser colocar, sei lá, 2 underlines também na frente, né? Qual que é o grande problema disso? Eu vou rodar aqui um debug, né, para poder mostrar para vocês. Na hora que ele chegar ali no A, vocês vão ver aqui na parte das variáveis, né, quando rodar. Tá, não rodou, que legal, né? Vamos lá, vamos tentar o debug de novo. Se não rodar o debug, não tem problema. Né, eu consigo mostrar de uma outra forma. Beleza, voltou. Vocês estão vendo aqui que tem um monte de métodos e atributos que ele tem 2 underlines? Então, se eu vier aqui na classe em si, na instância da classe, ó, A underline, underline A, underline, underline X, que é o valor 2. Veja que eu tenho cache, eu tenho doc, tenho file, loader, name, package, spec, init, blá 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 blá. Então, o que pode acontecer? Se vocês criarem algum método ou algum atributo com 2 underlines à esquerda, nome, 2 underlines à direita, pode ser que em uma versão futura do seu aplicativo surja algo do Python e esse algo do Python tenha o mesmo nome. É muito difícil? É. É possível? É. É impossível? Não. Pode ser que isso realmente aconteça. Principalmente quando vocês estiverem desenvolvendo aplicativos que, sejam para 5, 10, 15 anos rodando no mesmo lugar. Ok? Pode ser que isso realmente aconteça quando vocês estiverem ricos, quando vocês estiverem trabalhando em alguma outra aplicação a longo prazo. Então vocês têm que tomar muito cuidado, principalmente no ambiente Python e principalmente com isso. Evitem, não quer dizer que não, né? Que pode ser que surja alguma coisa ou no lugar ao qual você trabalhe, vocês tenham as pessoas que trabalhem com você tenham este costume. Mas evite ao máximo de você criar métodos, atributos, seja lá o que for, com 2 underlines à esquerda e 2 underlines à direita. Ok? Pode ser que dê merda no futuro. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Ah, tá, mas e esses métodos com 2 underlines aqui? Você não vai falar? Vou falar sim dos métodos mágicos. Isso eu também vou citar mais pra frente. Mas eu vou parar o vídeo por hoje, né? Porque já são 11h45, eu ainda quero jantar, eu ainda não jantei. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Este vídeo eu em si gostei pra cacete, porque ele foi bem fluido, pelo menos ao meu ver. Falei bem. Gostei do vídeo, eu em si gostei, né? Não estou masturbando meu ego, eu realmente gostei de falar dessa parte. Eu gosto quando eu falo e eu entendo também o que eu estou falando e eu falo de forma bem mais fácil. Ok, meus amores? Se gostaram, curtam, compartilhem, assinem o canal, comentem, perguntem o que eu puder, eu respondo. E é isso aí, meus queridos. Beijos no bumbumzinho com aqueles cabelinhos encaracolados e até mais.